Muito bem, gente. Bom dia de novo, né, para quem chegou depois. Tá bom, assim. Hoje o que eu vou falar, eu vou repetir um pouco do que nós falamos do que eu mandei para vocês por vídeo na terça-feira. A gente vai fazer alguns exercíciozinhos sobre vozes verbais. O mais importante do que saber do que lembrar os nomes, né, como eu sempre falo, é vocês serem capazes de fazer esse exercício, porque acho que vocês perceberam, espero que todos aqui ainda tenham visto o vídeo da terça-feira, que mais importante do que saber se é voz ativa ou passiva é você ser capaz de trabalhar, de mudar de uma voz para outra, como eu espero mostrar para vocês aqui. A forma como você constrói uma frase, ela importa, ela pode dar mais destaque para uma coisa do que para outra. E ao dar mais destaque para uma coisa do que para outra, você também pode estar escondendo uma informação que você preferia que não aparecesse. Então, dependendo da forma como se constrói a frase, você consegue esse artifício de dar mais destaque para algo ou de dar destaque nenhum para outro algo. E é isso que vocês precisam desenvolver. É para isso que vocês precisam entender quando tem voz ativa, quando tem voz passiva, quando tem voz reflexiva numa frase, para vocês serem capazes de converter de uma para outra, se for necessário e de acordo com o interesse de vocês. Lembrando de novo, né, a língua, aprender a dominar a língua é provavelmente uma das maiores ferramentas que vocês terão para poder lidarem com esse mundo que está o tempo todo cobrando coisas de vocês. Mas vamos lá. Deixa eu começar a apresentar aqui. E quando eu falo língua, eu não falo só da norma culta, né? Também estou falando da capacidade de comunicação de vocês. Mas isso passa, obrigatoriamente, em algum momento, pela norma culta. Muito bem. Está aparecendo aí? Sim, tá aparecendo na tela. Maravilha. Então vamos lá. Só para relembrar. Peraí, deixa eu ligar a bateria aqui. Aí. Só para relembrar rapidamente, pessoal. Então, quando você tem a construção de uma frase, que você usa o verbo, de novo, a gente retomando o verbo, né? Então, você vai ter a voz ativa, em que o sujeito da frase, lembrando daquela estrutura sujeito, verbo, predicado, né? O sujeito da frase é quem faz a ação, é quem age fazendo a ação do verbo. Lembrando de novo, eu não estou falando das ações possíveis do verbo, mas eu estou falando em metalinguagem, eu estou falando de quem faz a ação. Então, por exemplo, ontem eu visitei minha amiga. Embora a pessoa visitada seja amiga, eu não estou falando da ação de ir na casa de alguém. Estou falando do verbo visitar. Só isso, verbo visitar. Então, o verbo visitar, ele é quem visita. O verbo visitar exige que alguém visite alguém. Então, nessa situação, ele é ativo, é uma voz ativa. Eu visito, ok? Assim como eu crio ou eu peço, certo? É eu, sujeito, que estou fazendo a ação. Ou ela, Maria, sujeita, que está fazendo a ação. Ou os pais, eles, sujeitos, estão fazendo a ação. Maravilha. Aí vamos para a voz passiva. Na voz passiva, o sujeito da oração, ele sofre a ação do verbo. Ele não mais faz a ação do verbo, ele recebe a ação do verbo. Por isso que é passivo e o outro é ativo. Então, ó, na voz passiva analítica,
o que acontece? Vamos pegar aqui o exemplo da amiga de novo. Está aqui embaixo. Minha amiga foi visitada por mim. Agora, o sujeito da frase é minha amiga. E ela sofre a ação de ser visitada. E a gente pode até pensar nesse verbo mesmo, o verbo ser visitado. Ok? Não é o verbo visitar e nem o verbo ser, é o verbo ser visitado. Então, a pessoa que é visitada é a minha amiga, ela sofre uma ação. E quem é que faz a ação, então, se não é o sujeito? Quem faz a ação é o agente da passiva, que vai estar lá no predicado. Então, ó, o verbo, sujeito, verbo, que vai ser essas duas coisas aqui, ó, predicado. E esse advérbio aqui no começo, também a gente pode chamar de predicado. Não quer estar certo. Tudo bem, vocês entenderam. Então, ó, o sujeito ele sofre a ação. Muito bem, aí a gente tem a voz passiva sintética. A voz passiva sintética é esses exemplos aqui, ó. Vende-se esta casa, fiam-se facas, passa-se o ponto. Então, se você pensar, se você desdobrar essa frase, ela vai ficar desse jeito, ó. Facas são afiadas. Por quem? Não tem. Você não sabe quem é. E é por isso que é uma voz passiva sintética, diferente da voz ativa, em que você sabe quem faz a ação, e da voz ativa, em que você sabe quem recebe a ação, ou melhor, também você sabe quem faz a ação, que vai ser sempre essa pessoa aqui antes da preposição, ó, por, pela. Na voz passiva sintética, você não sabe quem faz a ação. Então, além de que sempre vai ter uma voz, uma partícula passivadora, o pronome se. Então, vende-se casa. Ok? Mas você não sabe quem exatamente está vendendo essa casa. Assim como você não sabe quem exatamente está afiando a faca. Muito bem. Por último, a gente vai ter a voz reflexiva, em que o sujeito ele é ativo e passivo ao mesmo tempo. Então, ó, ela se cortou cortando legumes. Então, ela cortou ela mesma, enquanto fazia uma ação qualquer aqui. Poderia tirar tudo isso aqui, né? E a frase continuaria fazendo sentido. Ela se cortou. Ela cortou ela mesma. Então, ela é agente da ação e ela também é agente que recebe a ação. Ok? Aí, isso aqui era um exemplo, né? E ainda vai ter a voz recíproca, quando esse sujeito da voz reflexiva, ele é coletivo. Então, não é mais ela, é elas, ou eles, ou nós, ou vocês, sempre no plural. Então, trouxe esse exemplo aqui no vídeo, também já junto aqui também para mostrar, ó. Eu atirei meu irmão na cama. Eu, sujeito, fiz a ação, atirei alguém na cama. Eu fui atirado pelo meu irmão na cama. Então tá os dois brigando ali. Aí um joga o outro. Então, nesse caso, ó, eu fui atirado, eu, sujeito, fui atirado pelo meu irmão. Esse aqui que é o agente da ação. Eu me atirei na cama. Então, ó, eu, sujeito, atirei quem? Eu mesmo. Eu atirei-me na cama. Ou eu me atirei na cama. Voz passiva, voz reflexiva. Então, voz reflexiva, voz passiva, analítica, voz ativa. E por último, voz recíproca. Eu e meu irmão nos atiramos na cama. Tava lá a briga dos dois, os dois se jogaram juntos na cama. Poderia ter uma voz
passiva sintética aqui, sei lá, talvez a gente poderia pensar em atiram-se irmãos na cama, mas aí você não sabe quem é que está atirando, né? De repente entra um sujeito correndo na sua casa e você está brigando com seu irmão, surge um cara do nada e pega o seu irmão e joga na cama. Então, nesse caso, nesse atira o seu irmão na cama, vai ficar muito estranho, porque você não tem como saber isso, né? Mas quem atirou? Como assim? Muito bem. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos, algumas notícias. Aí, pessoal, vocês estão ouvindo alguém falar aí, é a minha esposa que está também numa reunião online aqui. Eu trouxe muitas notícias que eu fui pegando da internet hoje. Ô, professor, Oi, a sua esposa trabalha em quê? ela é professora também. Ah, entendi. Então, ela também dá aula, faz reunião, então é a nossa internet, ainda bem que a nossa internet é muito boa aqui, porque senão não ia aguentar, né? Eu dando aula, ela dando aula, e a nossa filha tendo aula, tudo à distância. Mas então, vamos lá. Trouxe algumas notícias aqui, eu fui pegando agora de manhã, para ver o que acontece no mundo, e a gente vai fazer alguns exercícios aqui. Então, vamos lá, gente. Eu não quero só o Luca falando, não. Eu quero todo mundo falando aí, hein? Quero todo mundo interagindo. Eu vou fazer chamada hoje aqui. Então, vamos lá, ó. Primeiro caso. Entregadores de aplicativo fazem primeira grande paralisação da categoria no país. Olha que interessante, né? Os empreendedores falam tanto de empreendedorismo e os empreendedores fazendo greve. Vocês veem como que funciona maravilhosamente o sistema capitalista. Mas então, vamos lá. Qual é o verbo dessa frase, gente? Qual é o verbo dessa frase? Vamos lá, vou chamar alguém aqui. Quem falou aí? A Maria Clara. Muito bem, Maria Clara, isso mesmo. Entregadores de aplicativo fazem. Isso aqui é ativo ou passivo? É ativo ou passivo? Essa fazer. Ativo? Alguém faz. Ativo? É ativo. Sim, é ativo. Muito bem. Então, ó, nessa frase, nós estamos usando uma voz ativa. Quem está fazendo? Os entregadores. Quem é o sujeito da frase? Os entregadores. Se o sujeito se o sujeito da frase e a pessoa que faz a ação do verbo são as mesmas, então é voz ativa. Como eu transformaria isso aqui em voz passiva? Vamos lá, vamos pensar mais agora. Como eu transformo essa frase? Como eu uso a voz passiva nessa frase? Então, ao invés de dizer fazem, eu diria é feito, por exemplo. O professor, o que faz deixar o verbo passivo ativo? O que faz? Como assim, Daniel? Não, na verdade, por que ele foi considerado ativo? Por que ele foi considerado ativo? Vocês têm que pensar de novo na questão do verbo. Todo verbo é ação. Não importa se o verbo é pensar, se é o verbo correr, se é o verbo amar, se é o verbo chover. Todo verbo indica uma ação, ok? Então, é isso que caracteriza um verbo. E é por isso que os verbos são conjugados. Porque você vai conjugar para dizer se quem fez essa ação foi eu, se foi você, se foi ele, ela, se fomos nós. Se isso foi feito no passado, se isso será feito no futuro. Lembra das conjugações? E se o verbo for irregular, professor? Mesma coisa. Se o verbo for irregular, exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem o verbo ser, que é o mais irregular de todos. É a mesma coisa.
você vai decidir, o verbo ser é uma ação. Apesar de ser, né, quando a gente pensa em ser, eu sou professor. Mas isso é uma ação. Estou dizendo que eu sou alguma coisa, que eu estou agindo para ser alguma coisa. Então, vocês têm que pensar no verbo e não no que ele representa. Se é ser, correr, amar, viver, chutar, explodir, voar, no verbo. Então, uma vez que você pensa no verbo, então você tem que pensar quem faz a ação do verbo. Quem faz a ação do verbo, nesse caso aqui, são os entregadores. Então, se o sujeito da frase, percebam, a gente continua falando de sujeito, verbo e predicado. Ó. Quem é o sujeito? Entregadores de aplicativo. Quem é o verbo? Fazem. Quem é o predicado? Primeira grande paralisação da categoria no Brasil. Então, sujeito, verbo, predicado. Se a pessoa que faz a ação do verbo é o sujeito, então isso é um verbo, isso é uma voz ativa. Se a pessoa que faz a ação do verbo não é o sujeito, se a pessoa que age, então nesse caso é por isso que eu estou falando de fazer, fazer, ser feito. Olha só, alguém fazer é ativo. Alguém ou algo ser feito é passivo, porque foi feito por, a preposição aqui, ó, por outra pessoa, que não é o sujeito. Então, se o sujeito faz a ação, é ativo. Se o sujeito recebe a ação, se é outro que foi feito, é passivo. Tudo bem? Eu respondi a pergunta, Daniel? Sim, respondeu. Maravilha. Então, mais uma vez, continuando, aliás, como é que eu transformo essa frase na voz passiva? Como é que eu coloco um foi feito, é feito, será feito e transformo o sentido dessa frase? Vamos lá. Trocando o sujeito de lugar? Tá quase, tá no caminho. Não é trocando o sujeito de lugar, mas trocando o sujeito. Outra pessoa vai fazer o papel de sujeito. Professor, mudar o sentido da frase? Pode ser? Sim, você vai mudar inevitavelmente na hora que você muda da voz ativa para passiva. E você vai fazer isso mudando o sujeito da frase. Mais sujeito da frase e mais a locução verbal. Porque agora você não vai ter só o verbo fazer. Você vai ter dois verbos. O verbo ser feito. Então, como que a gente reconstrói essa frase? O sujeito já não é o entregador. Quem vai ser o sujeito da frase na voz passiva? Paralisação? Vai ser a paralisação. Primeira, ó, grande paralisação é feita por quem está fazendo a ação agora? Entregadores, blá, blá, blá. Primeira grande paralisação é feita por entregadores de aplicativos no Brasil. Quem é o sujeito da frase agora? Primeira grande paralisação. Tudo isso aqui é o sujeito, ó. Na verdade, só paralisação é sujeito, o resto é complemento do sujeito, mas não tem problema. A gente vai considerar que tudo isso aqui é o sujeito. Quem é o verbo? O verbo é feito. Quem é o predicado? Por entregadores. Quem faz a ação? Quem está
agindo sobre algo. Quem está agindo sobre algo continua sendo os entregadores. Igual na frase anterior. Quem estava fazendo a ação é os entregadores, ó. Nos dois casos, os entregadores. Ô, caramba, vai ficar fazendo isso toda hora? Agora não vai mais. Quem continua fazendo a ação é o entregador. Só que agora, aqui ele era o sujeito. Agora aqui ele não é o sujeito, aqui ele é o agente da passiva. O sujeito aqui é a paralisação. Tudo bem? Entenderam? Sim. Deu para entender agora, professor. Então, ó, na voz passiva, o sujeito ele não é o agente da ação. Ele não é o cara que vai lá e faz. Ele é o cara que vai lá e recebe e sofre a ação. Vamos tentar ir um pouco mais longe. Eu não sei também, vou ter que pensar agora aqui. A gente já tem a voz passiva, vou até colocar aqui, ó. Ativa, passiva, analítica. Poderíamos pensar nessa frase na voz passiva sintética? Ou mesmo na voz reflexiva? Agora é exercício de imaginação mesmo. Vamos pensar, ó. Então, entregadores fazem paralisação. Ok. Então, a paralisação está sendo feita pelos entregadores. Então, eu preciso de alguém fazendo algo. A voz passiva sintética, voltando aqui nela, cadê? Ela me diz que não necessariamente precisa haver um sujeito. Ó, essa casa está sendo vendida, eu não sei quem é que está fazendo essa ação. Eu não sei se é o vendedor, se é a imobiliária, se é o dono, se é o filho do dono. Então, vamos pensar nessa notícia aqui. Ops, aqui. Então, como é que não haveria um sujeito não, um agente fazendo uma ação numa voz reflexiva, uma voz passiva analítica, uma voz passiva sintética? Vai ficar bem complicado. A gente poderia pensar, por exemplo, nossa, não tem como pensar. Face grande paralisação. Talvez o mais próximo seria isso. Percebam, pessoal, que eu quero mostrar com isso, nesse caso não vai ficar estranho mesmo, mas o que eu quero mostrar com isso é que tem verbos que dá para fazer mudar de uma voz para outra, tem verbos que não. Se, por exemplo, fosse o verbo, se fosse a frase entregadores se preparam para paralisação. Aqui é a voz reflexiva, né? Porque ele está preparando a si mesmo. Os entregadores estão preparando a si mesmo para a paralisação. Então, aí talvez eu poderia pensar numa voz passiva sintética, ó. Prepara-se grande paralisação. A paralisação ainda não aconteceu, ela está sendo preparada. Por quem? Não sei. Grande paralisação vai ser feita por entregadores de aplicativo, por garçons de restaurante, por engenheiros, por advogados. Só Ô, professor, uma grande paralisação. Oi? pode usar com caminhoneiro também? Pode usar também. Prepara-se grande paralisação. Pode ser os caminhoneiros, não dá para saber. Entendeu? Não dá para saber quem é, só sabe que está sendo preparada uma grande paralisação. Então, eu já mudei o sentido da frase. Ó. Cada uma dessas frases, ela tem um sentido diferente. Essa aqui, ó, entregadores de aplicativo fazem a primeira grande paralisação da categoria.
Quem está fazendo a paralisação são os entregadores de aplicativo. Acho que vocês sabem o que é entregador de aplicativo, né? Todo mundo acho que deve saber isso. É os caras do Uber, do Rappi, do Globo. Aqui em São Paulo tem milhões, né? Aí em Minas acho que tem o Y Minas, o Wi-Fi, não lembro como é que é o nome. O iFood, eu não lembro agora. Tem um específico aí de Minas. Então, esse pessoal que vai de moto e bicicleta entregar comida na sua casa. Então, olha só, nesse caso, o destaque está sobre os entregadores. Eles são o destaque da notícia. Nesse segundo caso, o destaque está sobre a paralisação. Então, nesse caso, uma pessoa pode pensar: pô, os caras estão agindo, os caras estão lutando pelos direitos deles. Que legal. Nesse segundo caso, primeira grande paralisação, você já pensa em greve. Você já pensa assim, puta merda, vamos fazer greve. Como que pode fazer greve? Então muda, na sua cabeça muda o sentido. E isso é fundamental, você ser capaz de mudar, contando uma mesma notícia, você ser capaz de mudar se você quer dar mais ênfase para uma coisa ou para outra. Nos textos acadêmicos, por exemplo, a gente prefere a voz ativa. Você não vai falar, pegou-se o tubo de ensaio A e adicionou-se. Olha só, estou usando a voz sintética aqui. Você nem sabe quem que está fazendo isso. Pegou-se o tubo de ensaio A, adicionou-se seu conteúdo ao tubo de ensaio C, B, obtendo-se no tubo de ensaio C o produto tal. Você nem sabe quem que fez isso. Você poderia falar também, foi misturado o conteúdo do tubo de ensaio A com o tubo de ensaio B e foi obtido, agora estou usando voz passiva, foi obtido o produto C, ou o que é preferido na academia. Nós misturamos o conteúdo do tubo de ensaio A no tubo de ensaio C e obtivemos o conteúdo C, o produto C. Então perceba a diferença. No primeiro momento, você nem sabe se tinha os tubos de ensaio estavam flutuando e se misturaram sozinhos. No segundo caso, no primeiro caso, né, misturou C, obteve C. No segundo caso, a voz passiva foi obtido, você já sabe que alguém fez, mas você não tem ideia de quem fez. Se foi uma criança de 5 anos, se foi um cientista, se foi Deus. No terceiro caso, você sabe, nós fizemos. E quem é nós? O cara que está escrevendo o artigo, o cientista. Então faz muita diferença você usar uma voz ou outra e saber mudar de uma para outra para dar mais destaque a algo ou não. Mas vamos para outro exemplo aqui, que fica mais fácil. Tem essa notícia aqui também, que ainda está rodando. Já faz mais de um ano que está correndo essa notícia e não decidiram nada ainda. Né? Nova lei de trânsito permite cometer dezenas de infrações sem levar multa. Então vamos lá, qual que é o verbo nessa frase? Digam-me rápido, rápido. Permite cometer. Permite cometer, muito bem. Então, tem dois verbos, voz passiva ou ativa ou reflexiva. Passiva? Por quê? Vamos lá. Por que, gente, é ativo? Eu falei passiva. Ah, passiva? Então por que é passiva? Vamos lá. Vamos, gente, chutem. Vamos pensar, quem é o sujeito? Quem é o sujeito da frase?
Vamos lá, o Camille e Vitória. Quem é o sujeito da frase? Camille. Quem é o sujeito da frase? Eu posso falar, professor? Pode. Nova lei de trânsito? Nova lei de trânsito é o sujeito? Sim. Muito bem. Sim, pessoal. Nova lei de trânsito é o sujeito. Então, ó, se a nova lei de trânsito é o sujeito e a nova lei de trânsito que permite algo, então é voz ativa, não é voz passiva, ok? Então, ó, a nova lei de trânsito permite. O que que ela permite? Permite cometer dezenas de infrações. Então, apesar de haver dois verbos seguidos aqui, ó, não é voz passiva, é voz ativa. Certo? Não é porque existe uma locução verbal, nesse caso, na verdade, nem é locução verbal, mas não é porque existem dois verbos juntos numa frase que vai ser passiva. Como a gente transformaria isso aqui em passivo, então? Ó, sujeito, ok, verbo, predicado. Como a gente muda aqui? Para mudar, para passar para a voz passiva, a gente tem que mudar o sujeito. Então, quem vai ser o novo sujeito na nova frase? É cometido dezenas de infrações na lei de trânsito? É cometido dezenas de infrações na lei de trânsito. Tá quase, tá no caminho. Muito bem. Ó, dezenas Professor, de você pode repetir a pergunta? Como eu transformo essa frase em voz passiva? Ó, o sujeito agora não é mais lei de trânsito. O sujeito agora são as dezenas de infrações. Então, dezenas de infrações poderão ser cometidas. E o resto da frase? Na nova lei de trânsito sem levar multas. Sim, dezenas de infrações poderão ser cometidas de acordo, vamos por assim, de acordo com nova lei de trânsito, ser cometidas sem levar multa, de acordo com nova lei de trânsito. Mas espera aí, dezenas de infrações poderão ser cometidas por quem? Vamos lá, Camille Xavier. Dezenas de infrações poderão ser cometidas por quem, Camille? Eu vou seguir na ordem aqui que está aparecendo para minha listinha aqui. Hein, Camille Xavier? E é a Camille Vitória que não respondeu aquela hora também. Vamos, povo, abram a boca, falem. Ô, professor, Oi. pessoas? Ok, vamos desenvolver essa ideia. Que pessoas? Vamos lá, Gabriel Moraes, que está aí também, que não falou nada até agora. Ou a Luana também, que não falou nada até agora. Que pessoas poderão... Cadê as pessoas na frase? Não tem, gente. Não tem pessoas na frase. E isso quer dizer o quê? Quem vai cometer essas ações? Então, que voz é essa que a gente está criando aqui? Continua sendo a voz passiva, mas percebam que
o agente da passiva, ele não aparece nessa frase. Como Sintética? É voz sintética? É uma voz sintética? Vamos pensar, boa pergunta, vamos pensar. Como seria uma voz sintética? Vamos voltar lá no negócio. Lá. Cadê? Tá aqui. Ó, algo tem que estar sendo feito. Ou estaria sendo feito, ou estará sendo feito. Então, vamos voltar aqui. Cadê a notícia? Ops, passei. Passei. Tá aqui. Novas leis de trânsito, dezenas de infrações serão cometidas sem levar multa. Então, cometerão-se... Nossa, que horror. Cometerão-se dezenas de infrações. Sim, pode ser a voz passiva sintética. Pode ser voz passiva analítica? Sim, também. Como? Dezenas de infrações poderão ser cometidas por motoristas. Olha o por aqui, olha a preposição aqui, ó. Falta uma vírgula aqui também, viu? Por motoristas. Olha a preposição. Mas eu posso acrescentar palavras na frase mesmo que elas não existam? Aí é que tá. Percebam. Nesse caso, a notícia é essa. Mas lembre do que eu falei. Essa notícia, ela foi feita assim, porque ela quer dar ênfase em alguma coisa. Mas você é o repórter e você resolve refazer essa notícia de outra forma, para chamar atenção sobre outra notícia, sobre outro aspecto da notícia. Nesse caso, você pode sim acrescentar o que você quiser, desde que, é claro, né, seja coerente com o que você está falando e que seja um fato da realidade, e que seja real, que não seja uma notícia falsa. Nesse caso, ó, dizer que dezenas de infrações poderão ser cometidas por motoristas sem levar multa, é verdade, porque quem conduz veículo é motorista, não é criança do quinto ano, do primeiro ano do ensino fundamental. Então, maravilha, você pode sim colocar outras informações na frase. O que a gente está analisando aqui é se a voz é ativa ou passiva, mas quem manipula a informação e os dados é você que está fazendo a frase, que está criando a frase, está construindo a frase, está trabalhando com a frase. E isso é importante até para vocês pensarem justamente nisso. Na verdade, essa frase aqui ela tem uma incorreção, né? Nova lei de trânsito permite, o correto dela, só que a gente está falando de uma notícia de jornal, né, então ela tem que ser curta para chamar a atenção do leitor, mas o correto dessa frase, para ela estar gramaticalmente correta, deveria ser: nova lei de trânsito permite a motoristas cometer dezenas de infrações sem levar multa. Isso é o certo da frase. Então, a informação dos motoristas não está, ela não inexiste, nesse sentido que você falou, né? Mas eu posso acrescentar informação? Então, ela não inexiste, ela só estava oculta, porque eu tenho uma frase, eu tenho um título de notícia que eu preciso fazer caber num espacinho desse tamanho, para atrair a atenção do leitor, ok? Então, a informação, ela está aqui, ela só não está aparecendo. Um título de jornal desse tamanho vai chamar menos atenção do que um título de jornal desse tamanho. Infelizmente, as pessoas são preguiçosas, não querem ler. Então, tem todas essas questões, é por isso que eu falei, né, que você saber mudar de uma voz para outra te permite manipular o que você está falando, mas não só manipular, né, como chamar a atenção de outras formas. Então, pode sim, você pode acrescentar o que você quiser. Muito bem, pessoal. Eu acho que dá tempo sim, da gente fazer mais uma rapidinho aqui, embora já é 9h50, né? A gente começou 9 horas. Ô, professor. Oi. Se eu fazer uma frase assim, adolescentes cometem muitas infrações de trânsito.
Aham. Tem jeito? Adolescentes cometem muitas infrações. De trânsito. Ok. Voz ativa ou passiva? Isso é voz ativa ou passiva, pessoal? Adolescentes. Passiva? Por que passiva? Não, calma, é ativa. Por que ativa? Porque tem um sujeito na frase. Toda frase tem sujeito. Isso Mas tem não é. ele aparecendo. Ok, isso já é uma boa dica, mas ainda não é a condição fundamental para que ele seja ativo. Mas está no caminho, tem a ver com o sujeito. Por que que é ativo? Porque quem faz a ação é o... Eu não sei como é que vocês estão vendo eu ainda. Adolescente? Que é o... Adolescentes. Ok, que é o que da frase? Sujeito. O sujeito da frase. Os adolescentes são o sujeito da frase. Se o sujeito da frase aqui está cometendo algo, então é ativa. Se eu escrevesse muitas infrações são cometidas por adolescentes, quem é o sujeito? Muitas infrações, já não é o adolescente, o sujeito da frase. Aqui, ó, vou botar aqui. Sujeito, verbo, predicado. Aí a minha filha está correndo toda hora atrás de mim aqui. Sujeito, verbo, predicado. Olha, espero que vocês entendam, né, que esses dois aqui estão relacionados. Então, ó, sujeito, verbo, predicado. Não se preocupem com essa palavra predicado, ok? Isso aqui, com o tempo, vocês vão entender, porque o predicado tem muita coisa. O predicado pode ser você pode ter apenas um sujeito, um verbo e 39 palavras no predicado, ok? Então, não se preocupem com isso. Muitas infrações sujeito são cometidas, verbo, por adolescentes, predicado. Então, voltando. Adolescente, sujeito, que é quem faz a ação, voz ativa. Muitas infrações, sujeito que não faz a ação, não é uma infração que comete o adolescente. Não é infração que cometem muitos adolescentes. As infrações são cometidas por adolescentes. Então, é voz passiva. Só que tem um erro gravíssimo nessa frase, desde o começo dela. Adolescente não tem que estar dirigindo o trânsito, né? Dirigindo no trânsito, né? Supondo que a gente está falando de infrações como excesso de velocidade, essas coisas. Não devia nem estar. Essa frase no mundo real não deveria nem existir. No mundo ideal, aliás, não deveria nem existir. Mas existe, né? A gente sabe disso. Muito bem, Professor, gente. Oi. o sujeito que faz a ação, ele pode estar no meio da frase ou então no final dela? Ou sempre tem que estar no começo? Ótima pergunta. Sim, pode estar no final. Deixa eu tentar pensar essa frase. Não vai dar para usar essas frases especificamente, mas dá para usar, ó, cometendo muitas infrações. Eu achei ótimo porque a gente não fez nada. Estão os adolescentes. Podemos pensar desse jeito, né? Tira o trânsito aqui. Cometendo muitas infrações estão os adolescentes. Olha, eu mudei totalmente o sentido. Fica meio estranho? Fica estranho. Mas a gente pode vir a ouvir isso aqui no nosso dia a dia. Os adolescentes estão cometendo muitas infrações.
cometendo muitas infrações estão os adolescentes. Ou então, né, o que é mais comum, estão cometendo infrações, cometendo. O sujeito não aparece, é o sujeito oculto. A gente sabe que tem um adolescente aqui aprontando como sempre, mas ele está oculto na frase, estão cometendo infrações. Aí você não sabe quem exatamente é esse sujeito. Mas ele pode sim, o sujeito pode aparecer no final da frase. São construções menos comuns na língua portuguesa, porque na língua portuguesa nós temos quase sempre essa situação de sujeito, verbo, predicado. Sujeito aparecendo primeiro, mas não é impossível encontrar situações de verbo, sujeito, predicado, ou mesmo de verbo, predicado, sujeito. Aqui a gente tem o verbo, predicado, sujeito. Aqui a gente só tem verbo e predicado. Posso pensar, eu vou pensar em alguma coisa nesse sentido. Vou lembrar de apresentar mais frases para vocês da realidade, né, do mundo real. Ô, professor. Para essa situação. Oi, fala. Mas se eu montar uma frase com sujeito, verbo, predicado, substantivo, pode? O substantivo, ele aparece em qualquer lugar da frase. Adolescentes, ó, é um substantivo. Infrações Certo. também é substantivo. Então, ó, tá aqui no sujeito, tá aqui no predicado. Classe de palavra é uma coisa, ok? Estrutura da frase é outra. Então, o sujeito pode sim estar em mais lugares. Também o verbo pode estar no predicado. Cadê aquela frase que a gente viu aqui? Essa aqui, ó. Nova lei de trânsito é o sujeito. Permite, nova lei de trânsito, lei, substantivo, trânsito, substantivo, permite verbo. Cometer também é verbo. Só que ele já não é o verbo da ação. Ele é o verbo do predicado. O que permite? Poderia estar escrito aqui, nova lei de trânsito permite alegria. Nossa, nada a ver, mas alegria. Carros roxos, pronto. Nova lei de trânsito permite carros roxos. Carro substantivo, roxo, adjetivo. E isso aqui tudo é o predicado. Mas não, o meu predicado nessa frase é cometer dezenas de infrações sem levar multa. Vamos deixar separado aqui que fica mais fácil. Ó, sujeito, verbo, predicado. Com um verbo fazendo parte do predicado. Poderia estar escrito ainda, adolescentes cometem muitas infrações ao dirigirem veículos. De novo, ó, tem sujeito, verbo, predicado. Com um verbo fazendo parte do predicado. Aqui é um V, né? Tudo bem, pessoal? Sim. Agora deu para entender certinho, professor. Muito bem. Então, ó, qual que é o principal que vocês todo mundo colocou o nome no chat aí, né? Que eu tinha pedido, que eu nem pedi, que alguém lembrou, o Daniel lembrou. Quem não colocou ainda o nome do chat, coloque. Nós já estamos indo para o final da aula. Mas o que é o fundamental para vocês aprenderem aqui? Que eu quero que vocês entendam de qualquer jeito. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Sejam capazes de pensar nesse sentido. Então, por exemplo, fazer, quando você vê um verbo fazer numa frase, ele fez comida.
Dá para você mudar de fazer, ele fez para foi feito? E aí como ficaria? Como que muda a relevância das pessoas, das partes nessa frase? Ele fez comida, a comida foi feita. Quer dizer que o mais importante é que tinha comida, né? Que ela foi feita e eu comi, ufa. E não que ele fez a comida, ou que ela fez a comida. Ai, ele fez a comida, que legal, né? Uma pessoa responsável agora. Não, o que importa é que a comida foi feita. Então, o que eu preciso que vocês saibam, e isso vocês têm que saber mesmo, porque isso vocês vão usar demais na vida inteira de vocês, é como transformar a frase de uma voz para outra, de modo a transformar as relevâncias, não transformar o sentido total da frase. Alguma coisa você vai ter que, alguma palavra você vai ter que acrescentar ou tirar, mas de modo a transformar a relevância das coisas, das palavras nessa frase. E isso vocês têm que saber. Eu vou mandar, inclusive, uma lista de exercícios para vocês fazerem só sobre isso. Muito bem, gente. Se ninguém mais tiver dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa? Se ninguém mais tiver dúvida, então, muito obrigado. Bom fim de semana para todos vocês. E a gente vai se falando. Como sempre, estou no celular. Até mais, gente. Obrigada. Bom fim de Tchau, semana. professor. Bom final de semana para você também. Obrigado. Luana? Tá por aí ainda?